Fala aí, oitavano, tudo beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Abra um livro aí na página 44. Hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho dos seres vivos e vamos começar com os vírus. Espera aí, os vírus são seres vivos? Bom, a gente pode considerar eles como seres acelulares, porque eles não têm célula. Mas eles têm material genético. Então, essa discussão se eles são seres vivos ou não, já tem um tempão. Mas eles não se enquadram a nenhuma classificação, ou seja, nenhum reino, tá? Dos seres vivos. Como eles não são formados por células, do que eles são formados? Bom, todo vírus é formado por uma cápsula, tá? Feita de proteína. O nome disso é capsídeo, tá? Uma cápsula de proteína, tá? E dentro dessa cápsula vai ter o material genético dele, tá? O material genético pode ser dois tipos, ou RNA, que vocês já vão ver um dia, e o DNA, tá? Que vocês já conhecem, né? O material genético, tá? Às vezes, alguns vírus são envolvidos por uma cápsula de gordura, tá? Uma camada de gordura chamada envelope. Tá aqui, envelope, tá? Aqui é uma representação básica da estrutura de um vírus, tá bom? Como eles não têm células, como é que eles vão se replicar, vão continuar, né? Vão continuar se multiplicando? Bom, a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para existir, eles precisam estar dentro de uma célula viva. Lembra que a gente viu ano passado? Quando o vírus não está dentro de nenhuma célula hospedeira, ele fica inativo, cristalizado. E aí a gente chama eles, nessa forma, de virions. Eles podem permanecer muito tempo, até mesmo décadas, inativos no ambiente, até entrar em contato com uma célula e parasitar ela. E o que acontece quando ele encontra uma célula? Bom, quando ele encontrar uma célula, seja uma célula de uma bactéria, o que ele vai fazer? Ele vai injetar aqui um vírus. Gente, isso aqui é um vírus, tá, gente? Ele vai injetar o material genético dele dentro dessa célula, vamos supor, da bactéria, e vai obrigar ela a fazer cópias dele. Então, essa célula, vamos supor, essa bactéria, uma célula humana, ela vai formar várias cópias desse vírus, tá bom? E aí, depois ela vai morrer. Existe uma grande variedade de vírus. Existe vírus que só ataca bactéria, só ataca planta, só ataca animais. E também tem alguns que podem causar doenças nos seres humanos, como AIDS, gripe, dengue, febre amarela, varíola, herpes, enfim. Qualquer doença causada por um vírus é chamada de virose, tá bom? Como no caso do Covid, né, 19, causado pelo coronavírus. Mas vamos continuar, porque hoje a gente não vai estudar só vírus, a gente vai estudar reino Monera, tá? O reino Monera são aqueles seres que têm uma célula só e são procariontes, tá bom? Ou seja, o material genético está espalhado lá no citoplasma da célula. A gente tem alguns grandes grupos de bactérias. As cianobactérias, que são aquelas que fazem seu próprio alimento, ou seja, são autótrofas porque realizam fotossíntese, né? Liberam oxigênio na atmosfera. Não são algas, tá? São cianobactérias. Algumas cianobactérias elas podem estar associadas a fungos. E o nome disso é líquen, tá bom? Algumas cianobactérias, elas podem se proliferar na água, né, causando um fenômeno chamado eutrofização, tá? Que aí fica aquela camada verde em cima de um corpo de água, de um lago, de um rio, e acabar liberando toxinas em grande quantidade na água, deixando cheiro ruim, gosto ruim. E a gente tem as bactérias propriamente ditas, elas têm vida livre, ou seja, elas podem viver em ambientes variados, ou sozinhas, de forma isolada, ou em colônias, tá? Como, por exemplo, aqui ó, tem uma bactéria circularzinha, redonda, do tipo coco, e ela pode ter uma colônia de várias bactérias iguais a ela, tá bom? Elas podem ser ou autótrofas, produzir o próprio alimento, ou não, serem heterotrófas, tá? Só dá para ver elas com o auxílio de um microscópio, tá? O que a gente pode ver, no caso aqui, numa cultura de laboratório, são colônias de bactérias aglomeradas, tá bom? Podem ser encontrados em vários locais, seja em ambientes gelados, até mesmo em locais muito próximos a vulcões. O que toda bactéria tem? Tem aquela célula, né, basiquinha, ela tem uma parede celular
que envolve ela, em volta da membrana plasmática, tá? Ó, parede celular, membrana plasmática, tudo para envolver ela. Algumas têm estruturas denominadas cílios, tá? Que ajudam na movimentação delas. Outros têm flagelo, essa aqui no caso tem um flagelinho, tá bom? Ajudam a se movimentar. Como elas se reproduzem? Ou uma bactériazinha, ela aumenta de tamanho, duplica de tamanho, e depois forma duas cópias iguais a elas, é o que a gente chama de divisão simples ou bipartição, e é uma reprodução assexuada, ou a gente tem um tipo de reprodução sexuada, como quando uma bactéria troca material genético com outra aqui, ó. O nome disso é conjugação. Se o ambiente que ela está vivendo não é favorável, elas podem formar uma cápsula, tá? Se encapsular, formando um endósporo ou esporo, tá? Quando elas estão nessa forma, elas ficam super resistentes ao calor, agressões do ambiente e permanecem assim por muito tempo, tá? Só que as bactérias nem sempre são ruins, gente. Elas podem sim, algumas causam doenças, mas outras são essenciais para manter os ecossistemas, tá? Como, por exemplo, ajudando no processo de decomposição de seres vivos, restos de seres vivos mortos, tá bom? Ou seja, degradam a matéria orgânica e devolvendo para o ambiente sais minerais, tá? Além disso, elas também podem ser utilizadas no tratamento de esgoto e resíduos sólidos, porque elas têm um alto poder de degradação, tá bom? Elas também podem ser utilizadas para decomposição de cascas de fruta, verduras, restos de alimentos, em composteiras. Sabe para quem faz compostagem? Então, aqui a gente tem aqui, ó, um exemplo também, ó, da serrapilheira, essa camada de folhas que fica em cima do solo. E essas folhas que ficam em cima do solo, elas podem entrar em decomposição por ação de bactérias, então os nutrientes vão todos voltar para o solo, tá bom? Fora que tem as bactérias autótrofas que produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese e liberam oxigênio na atmosfera, tá? Só que o nosso organismo tem bactérias? Tem, gente. Algumas que não fazem mal, inclusive ajudam na digestão, como as bactérias do intestino, tá? Porém, tem algumas que podem causar doenças, são as que a gente chama de patogênicas, tá bom? E como que a gente trata doenças causadas por bactérias? Com antibiótico, tá? O antibiótico contra bactérias, tá bom? Só que muitas doenças causadas por bactérias também podem ser prevenidas com vacinas, como a tuberculose, pneumonia e a difteria. E essa foi a aula de hoje, galera. Valeu!